Nós temos lá o artigo 345 do Código Penal, onde criminaliza essa atitude deste suposto proprietário, no sentido de querer tirar as coisas e ir até a telespectadora do imóvel. A justiça pelas próprias mãos, ela não é permitida, porque ela criminaliza o exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, é o Estado que é titular para tomar essa iniciativa. Ele deve entrar com uma ação de reintegração de posse, se assim entender, e não usar as próprias mãos, ou ir lá querer tirar a proprietária ou a posseira do imóvel. O que ocorre aqui é que dá para entender de que um parente faleceu e tomou a posse, né, desse imóvel do qual algum parente se encontrava lá, que seria o pai. Agora resta saber se o pai estava mais de ano, menos de ano, mais de 5 anos, mais de 10 anos. Então nós temos as seguintes situações. Se porventura o seu pai se encontrava lá mais de 5 anos, agora com a nova alteração do Código de Processo Civil, Código Civil, pode usar a posse do pai para fazer uma ação de usucapião. O que ocorre? Antigamente tinha que ser a posse da própria pessoa, hoje não. Pode ser então uma posse ou ascendentes ou descendentes e usar para uma ação de usucapião. Nós temos o usucapião ordinário, nós temos o usucapião extraordinário. O que a telespectadora pode fazer? Procurar uma defensoria pública, procurar um advogado, para ver se tem esse direito de usucapião de até 250 metros quadrados a área. Ela é um usucapião de 5 anos, se porventura não tiver um outro imóvel. Ou se o pai tiver um justo título, algum título que comprou esse imóvel e não pagou, mas ele se estende aí por 10 anos, pode fazer usucapião. Então nós temos duas situações. Você poderá procurar a defensoria pública, poderá procurar um advogado particular para ver se tem direito ao usucapião. E essa pessoa jamais poderá usar as suas razões para lhe tirar desse local. Ele deve bater no judiciário se entender que tem esse direito. Eu só acrescentaria aqui que tanto a propriedade quanto a posse, ela, no momento do falecimento, ela se transmite aos herdeiros. Né? Então, no momento que o pai dela faleceu e ele tinha a posse desse imóvel, essa posse se transmite aos herdeiros. A questão de saber que tipo de posse era, aí é outra coisa. Sim. Mas a posse, então, ela se transfere aos herdeiros. Se era posse qualificada com direito ao usucapião, vai transferir essa posse qualificada. Se era uma posse precária, também transfere, mas a posse precária. Então, aqui a questão é entrar com ação de manutenção de posse, para se garantir na posse, para evitar que a pessoa cumpra essa ameaça de botar as coisas na mão. E aí depois vai se discutir se tem direito ao usucapião, se não tem, aí é outros 500. O primeiro passo é a garantia da posse através de uma ação de manutenção de posse. Até porque se estiver dentro das qualificadoras do usucapião, já pode pedir no próprio usucapião. E se ele fizer também um pedido judicial de reintegração de posse, ela pode, como medida de defesa, opor uma exceção de usucapião. Mas de qualquer maneira aqui, como ele está só ameaçando. Então, me parece que o remédio jurídico mais adequado seria a manutenção da posse num primeiro momento. Sim, ela já vai. Nesse primeiro momento, garantir a posse, e depois aí vai discutir o restante. Não se permite ali. Bem, um telespectador, não, Edgar Feliciano, isso aí que se identificou. Ele informa que vendeu um veículo e assinou o DUT de transferência e o entregou junto ao veículo. Entretanto, o comprador não transferiu para o seu nome. Pergunta: que providência pode adotar para resolver esse problema? Ele vendeu o carro continua o nome dele lá no Detran. Bom, senhor Edgar, se o senhor fez lá com o DUT lá junto ao Detran, o senhor fez a comunicação de compra e venda, a questão ali das obrigações, dos encargos do veículo, elas já ficam com o comprador, que é o que se presume aqui da situação. Entretanto, ali se ele não transferiu, não fez a transferência no prazo hábil,
né, o senhor deve buscar, né, através do Poder Judiciário, né, mediante o ajuizamento de uma ação de obrigação de fazer, para que ele, né, mediante uma sentença judicial, ele faça essa transferência, né? Isso pode ser feito no juizado especial, né, de maneira mais célere, mais rápida, né? Então, se busca... Dependendo do valor do carro? Dependendo do valor do carro, mas acredito se enquadrar dentro da... Não deve ser uma Mercedes, deve ser uma BMW. Sim. Então, né, ele pode buscar isso, né? Vai ser uma obrigação de fazer, né? Então, o comprador do veículo vai ser compelido aí a fazer essa transferência, né? Mas aqui, como ficou implícito na pergunta, não tem como nós verificarmos, né, se a situação, se ele já fez essa comunicação de venda junto ao Detran. Se ele já fez, ele já se resguardou em parte. Sim, se resguardou em parte a questão dos encargos ali, né? Não pode ficar de forma indefinida o veículo dele. Sim, aí sim. É a ação de execução de obrigação de fazer, na qual inclusive vai ser aplicada uma pena com... Sim, uma pena combinatória, né? Combinatória para, em caso caso ele não cumpra a obrigação. Sim, aí vai... Bem, o telespectador não identificado, ele pergunta se uma pessoa condenada por crime pode ir para a cadeia mesmo tendo 70 anos de idade. Então nós temos um monte de gente na Lava Jato que tem mais de 70 anos de idade, né? Sim. Se aplica para eles isso aqui. E aí, doutor Cláudio? Se aplica para ele. O Lula, que está com 71 anos agora, também se aplica para o Lula. Mas o que ocorre? Ninguém, como diz Janot, está isento do machado da justiça. Como se diz, ninguém está isento. Porque ter 70 anos, ele não vai estar isento de uma prisão, de um processo judicial, de responder. Agora, acima de 70, acima de 80, menos de 21, tem os benefícios da legislação. O que ocorre? Uma pessoa que tenha 70 anos, ele vai ter, no final, depois da aplicação da pena, quando o juiz verificar as atenuantes e as circunstâncias, ele vai verificar uma delas, se a pessoa é menor de 21 ou maior de 70, então ele vai ter uma atenuante para quando ele aplicar a pena. Depois nós temos outros benefícios, que seria benefício, a pessoa que for condenado até 4 anos, ele poderá ter o sursis por ser uma pessoa idosa, e também nós temos outros benefícios da lei de execuções criminais, onde coloca também a prisão domiciliar para aqueles que estão em prisão aberta. Então, na verdade, existem os benefícios da lei. Se ele for condenado, por exemplo, um exemplo do Lula, a 50 anos de cadeia, ele vai ter lá uma redução da pena, às vezes, que não vai chegar, então, uma absolvição dele por ter 70 anos. Ele vai ser condenado numa aplicação de uma pena qualquer, e nessa aplicação da pena vai ser reduzida. E também tem as prescrições. Lá nas prescrições do artigo 109, parágrafo 1º, ele fala sobre as reduções atenuantes por ser menor. Então, ele poderá ser preso sim, mas as pessoas que têm menos de 21, acima de 80 e acima de 70, têm os benefícios da legislação. Eu só acrescentaria que um dos itens, eu não sei se o doutor Cláudio falou, que a prescrição se conta pela metade. Então, se o prazo prescricional para um crime é de 8 anos, para o idoso e para o menor de 21 se conta pela metade. Então, em vez de 8, passa a ser 4 anos a prescrição. É um benefício também. O artigo 115 lá do Código Penal, o artigo 115 do Código Penal, ele conta pela metade também, acima de 70 e abaixo de 21 anos. Então, mas aí é depois da aplicação. Sim. E essa questão dos 70 anos é o que se chama o sursis senil, né? Sursis senil é o do 80, né? Seria o 318 e o 318 e 80, mas o judiciário está usando o 70
porque acha que... Seria um absurdo completo que o idoso não pudesse ser preso depois de 70 anos, porque aí ele estaria a matar e a roubar meio mundo, né? Porque não vai ser preso. Sim. Sim. Então, realmente, não. E aí teria, né, boa parte lá de Brasília, o pessoal já estava também... E a metade daquela velharia lá de Brasília... Inclusive o excelentíssimo senhor presidente da República também, né? Que vai rejuvenescer com isso. Eu acho que ele já rejuvenesceu. Se não tivesse casado com aquela mulher jovem, eu acho que ele já estava mais acabado. Aquilo eu acho que rejuvenesce, dá um crescimento, dá um ânimo de viver. Sim, né? Hein? Vamos lá. Mais uma pergunta. Jaqueline Fontona pergunta se o contrato de compra e venda de um imóvel pode ser celebrado por instrumento particular ou é exigido instrumento público. Eu respondo essa aí. Isso é o chamado contrato de gaveta. Nós temos no nosso ordenamento jurídico essa prática corriqueira de contrato de gaveta. Muita gente faz um contrato de gaveta e essa contrato de gaveta, segundo a legislação antes e o atual, ela faz força, faz lei entre as partes, porque ela não tem a publicidade. O que faz a publicidade é os registros em cartórios. Então, se diz que a sociedade tem conhecimento porque tem um registro público. Quando se tem um contrato de gaveta, ou seja, A comprou de B e guardou na gaveta, só ambos têm conhecimento desse contrato. Portanto, é um contrato que faz leis entre as partes. Existem contratos de gaveta, vamos supor, da Caixa Econômica Federal do Sistema de Habitação, existe uma lei que veda o contrato de gaveta, certo? Enquanto ele está em andamento, em pagamento. Esta lei é a 8004, né, depois foi reformulada pela 10150, do qual o sistema de habitação ele vedou. Porém, a discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ tem entendido que o contrato de gaveta tem validade desde que ele é provocado. No momento que ele vai ao judiciário, ele já é questionado. Por exemplo, o mutuário que vendeu o imóvel para terceiro, o terceiro pode discutir a dívida, pode pagar a dívida e pode ter posterior o seu pagamento. Mas aquele que já quitou a dívida, existe a teoria do fato de que já está pago o imóvel. Então, já não envolve mais o sistema de habitação. Então, essa legislação não atinge. É a teoria do fato consumado, ou seja, eu já quitei, tenho um contrato de gaveta, mas já quitei. Então, ele pode buscar, sim, no judiciário, uma escritura, pode a sua legalização através do judiciário, uma escritura pública. Ele tem legitimidade inclusive, para pedir a quitação. Pode pedir a quitação. Mas é um entendimento jurisprudencial. Não. Perfeito. Nós estamos chegando. Hoje a gripe me pegou que não teve jeito. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do Dr. Aírio Júnior e do Dr. Cláudio Dávila, que muito contribuíram para o nosso programa de hoje. E agradeço também a preferência dos nossos fiéis telespectadores e nos aguarde. Até o próximo programa.